Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos entrando no último assunto acerca da interpretação judaica das Escrituras. Na verdade, não é um assunto que trata exatamente sobre a interpretação, porém é um tema importante para todos aqueles que querem se aproximar dos originais. Nós vamos falar então sobre tradução e transliteração dos nomes bíblicos. Quais são esses métodos, os seus pontos positivos e negativos e como eles podem interferir no nosso aprendizado. Vamos também falar sobre o nome Yeshua, sua raiz gramatical, significado, derivações dessa palavra, outros nomes associados à mesma raiz. Enfim, vamos abordar uma série de pontos relacionados a esse nome. Também vou apresentar diversas outras pessoas da Escritura que também possuem esse mesmo nome. E se você achou que Yeshua era um nome único na Escritura, não é. Existem muitas outras pessoas que são homônimas. Nós vamos analisar todas elas. E por fim, eu vou terminar o estudo com um sode muito interessante, um daqueles segredos que nós não encontramos numa leitura literal, mas que foi arquitetado por Adonai, está na construção de um texto profético e se refere justamente a essa questão do nome Yeshua. É realmente algo fascinante. Então fique até o final para descobrir também essa matemática maravilhosa que está dentro da Escritura. Vamos começar compreendendo o que é a tradução e a transliteração de um nome. Na tradução, o nome sofre uma adaptação fonética, ou seja, em relação ao seu som, e morfológica, ou seja, em relação à sua forma de escrita, para melhor se adaptar ao novo idioma. Aqui, como exemplo, nós vemos o nome João em português, traduzido para 3 outros idiomas. Em inglês, John, em espanhol, Juan, e em francês, Jean. Então aqui nós notamos essa diferença do som e também a diferença de escrita em cada um deles. Já na transliteração, o nome é escrito de forma a soar o mais próximo possível do original. Então, seguindo nesse mesmo exemplo, se o nome João em cada um desses idiomas fosse transliterado para o português, o som seria aproximado a esse termo aqui em branco. Mesmo que essa pessoa não conhecesse o idioma, ela leria algo próximo à sua vocalização. No caso do inglês, ela leria algo como John. Em espanhol, Juan. Em francês, Jean. Existe uma norma internacional para escrever a vocalização desses fonemas. Eu escrevi aqui em laranja como seria. Vejam que são usadas letras, mas também alguns símbolos. E aqui em branco eu coloquei apenas como seria aproximadamente essa pronúncia no português. Em cada um desses idiomas existem sons que no português não existem ou são um pouco diferentes. Então sempre haverá uma certa dificuldade ou uma variação. Por exemplo, no inglês, nós vemos que o som dessas duas letras juntas não existe no português, mas é simples de compreendermos, né? John, o D e J juntos dão esse som. No espanhol, por exemplo, o J ele tem um som de um R forte e o N ele tem um som final que se prolonga na língua, Juan. Porém, uma pessoa lendo em português, Juan, ela vai falar um pouco diferente, mas vai compreender mais ou menos como é. E no francês já existe uma dificuldade maior, porque este som não existe na língua portuguesa, é um som bem nasalado que o português não usa. Mas vejam que mesmo assim nós conseguimos atingir uma vocalização, uma pronúncia um pouco mais próxima do original. Então, no caso da transliteração, a maior dificuldade é o fato de existirem fonemas e sons próprios em cada idioma que não são encontrados em outros. Então, sempre vai haver uma dificuldade, uma variação, mas a intenção da transliteração é nos aproximar do som original. Já de forma diferente, a tradução ela coloca todos esses sons dentro de um patamar que nós compreendemos. Então, aí como resultado final, o nome acaba ficando um tanto diferente do seu original. Agora vamos trazer alguns exemplos bíblicos, tanto da transliteração quanto da tradução dos nomes. Nessa coluna, então, nós temos o original em hebraico e eu trouxe aqui também com os sinais massoréticos. Na transliteração, que é o som mais aproximado do original, nós lemos Aharon
e na tradução ficamos com Arão. O que aconteceu aqui é o seguinte: nós vemos que o re, que tem um som bem fraquinho, ele foi suprimido na tradução, e a parte final do nome, o on, representado aqui pelo vav e pelo nun, ele foi traduzido por ão, um som que existe só no português. Um outro exemplo, Avraham. Na transliteração é um som bem simples para nós também, na tradução ele ficou como Abraão. O que nós vemos aqui, e isso também acontece na tradução de muitas palavras, se não em todas, que a letra vet, ela é traduzida por bet. Então, o som de V passa a ser B. Na verdade, o hebraico, nós temos uma única letra aqui, essa segunda letra, né, o bet, nós chamamos por bet, mas também é vet. Essa única letra tem os dois sons. A diferença é que quando há um ponto no meio da letra, nós lemos com o som de B. Quando não há esse ponto, é o som de V. Então, neste caso, nós temos Av, inclusive a palavra pai, que ajuda a formar esse conjunto. Porém, em português, foi traduzido para o som de B. E no final da palavra, o som do re também é suprimido e essa partícula, que seria ram, ela é traduzida para ão. Assim, nós vemos que alguns sons que são diferentes no hebraico, como esses dois, são traduzidos para o mesmo som em português. E aqui nós também vemos uma diferença maior para o som original da palavra e para a sua tradução. Um outro exemplo, Elisha, que na tradução acabou ficando como Eliseu. Aqui a parte inicial é preservada, Eli, que em hebraico significa meu Deus, e a parte final do nome, Shá, foi traduzida para o som de Zeu. Aqui eu coloquei o Z apenas porque é o som de Z. Como o S está entre vogais, ele adquire o som de Z. Então, Elisha passou a ser Eliseu. A tradução desses termos aqui não é uma regra geral para todas as palavras. Eu estou apenas apontando alguns exemplos para nós notarmos diferenças e semelhanças entre eles. Mais um exemplo, Yohanan, que acabou sendo João. Aqui nós temos uma diferença ainda maior. Então, o que acontece é o seguinte: o início da palavra, Io, acabou sendo Jo para o português. Na verdade, não existe o som de J no hebraico. Tudo que nós vemos traduzido por J nos nomes em português, em hebraico são o som de Yud mais uma vogal. Io, Ye, todos esses sons foram traduzidos para o J. Então aqui, Jo, aqui a letra Het, ela foi suprimida também do nome. É um som que não existe no português, seria como um R bem forte, porém ela não existe, então ela foi simplesmente suprimida. E a partícula final, nan, acabou sendo ão também. Nós vemos aqui uma semelhança, né? Aqui nós temos on, aqui nós temos am com mem, que é diferente do nun, porém o som é próximo, nan, e acabou sendo ão também. Então aqui eu coloquei apenas a primeira parte, né? O yo, que vira jo, mas nós temos também esse outro segmento do het sendo retirado e o final nan também virando ão. Então, de Yohanan, nós temos João. E por fim, o último exemplo, Beit Lehem, que significa casa do pão. E ela foi traduzida simplesmente por Belém. Vejam aqui, muitas letras foram suprimidas. O Yud e o Tav e o Het também. Então acabou ficando a letra Bet, o Lamed e o Mem, que formam esse som, Belém, que é bem diferente de Beit Lehem, que inclusive tem um significado muito importante. Então, neste quadro, vocês viram que existem muitas diferenças, né? São adaptações, são sons que não existem em português, que são traduzidos para sons que nós conhecemos, mas também existem sons que nós conhecemos e que acabam sendo mudados para algo bem diferente, né? No caso, até mudanças de letras, de fonemas. Por exemplo, o iô é um som que existe no português. Teoricamente, não haveria o porquê de fazer uma mudança tão drástica, né, para uma outra letra que, inclusive, nem existe no idioma hebraico. Porém, a tradução ela segue algumas regras, né? E essa é uma das regras. No entanto, nós acabamos com um resultado bem diferente do original.
Se nós estamos buscando pelos sons mais próximos do original, a tradução realmente ela é falha nesse ponto. Ela é boa no sentido de trazer uma facilitação para quem está lendo no seu próprio idioma, porém ela falha nesse outro aspecto. A tradução de nomes tem os seus méritos também, e ela não é realizada apenas na escritura. Livros didáticos, livros de história, romances, muitas vezes têm tradução de nomes. E realmente, às vezes, isso é um grande facilitador para pessoas que não possuem uma formação educacional muito avançada, que eventualmente tenham dificuldades com o próprio idioma. Então, a tradução realmente ela é positiva em alguns pontos. Porém, quando estamos falando da escritura e para pessoas que têm interesse em buscar os originais, realmente a tradução ela falha e ela apresenta alguns problemas que vão interferir no próprio aprendizado. Então aqui eu vou trazer alguns pontos que eu considero bastante negativos nesse método em relação às escrituras especificamente. Isso é apenas um ponto de vista meu e aqui do canal, onde nós buscamos por essa originalidade, pelas raízes do hebraico. Porém, não é impeditivo para que a pessoa possa aprender a partir da tradução. O primeiro ponto e um dos mais sérios que eu vejo é não manter o mesmo nome ao longo de toda a Bíblia, da Torá a Brit Hadashah. Aqui um exemplo, o nome Miriam no Tanar é traduzido por Miriam, aqui é o mesmo nome, apenas muda a entonação. Porém, na Brit Hadashah é traduzido por Maria, então aqui já são dois nomes diferentes. São parecidos, porém de fato são diferentes. E quais personagens existem com esse nome? Duas mulheres das mais importantes, a irmã de Moshe e a mãe de Yeshua. Ambas têm o mesmo nome, porém, quando nós lemos a Bíblia apenas pela tradução, nós vamos encontrar nomes diferentes. A irmã de Moshe chamava-se Miriam e a mãe de Yeshua chama-se Maria. Porém, no hebraico original, ambas chamam Miriam. Ambas têm o mesmo nome. Isso daqui, quando nós vamos estudar, aprofundar o estudo, fazer uma correlação entre pessoas que possuem o mesmo nome, nós vamos acabar por perder todos esses aspectos. De fato, algumas revelações que nós encontramos a partir de pessoas que têm o mesmo nome, tudo isso vai ser deixado de lado se nós observarmos apenas a questão da tradução. E aqui nós temos um dos piores exemplos, eu creio que é o pior de todos na verdade. O nome Yaakov, que foi traduzido para Jacó no Tanar, e na Brit Hadashah ele se transformou em Tiago, ou seja, um nome que não tem nada a ver com o outro. Aqui nós temos até uma certa semelhança, né? Porém já são diferentes. No entanto, de Yaakov para Tiago tem uma diferença gritante. Quem não estudar isso aqui nunca vai saber que Tiago tem o mesmo nome de muitas outras pessoas que constam na Torá. Por exemplo, o patriarca Yaakov. Também Yaakov é o nome do filho de Zebedeu, um dos discípulos de Yeshua. Em hebraico ele é chamado por Yaakov ben Zavidai, ou seja, Yaakov, filho de Zavidai. Zavidai é a transliteração do seu nome e Zebedeu a tradução. Outro homem muito importante com esse nome é o irmão de Yeshua, conhecido por Yaakov HaTzadik, ou seja, Yaakov o Justo, o escritor da carta de Tiago. Outra pessoa também da família de Yeshua com esse mesmo nome foi o seu avô, pai de Yosef. Isso aqui está na genealogia descrita em Matityahu, capítulo 1. Nós, inclusive, já falamos sobre isso, né? O patriarca Yosef das tribos de Israel também tinha como pai uma pessoa chamada Yaakov. Nós vemos então, inclusive, um ponto profético aqui. Então, à medida que a tradução apaga este nome, nós também perdemos a conexão profética das coisas. Todas essas pessoas foram ligadas a Yeshua e tinham o mesmo nome. O patriarca e o seu avô foram seus ascendentes. E esses dois aqui estavam vivos durante o seu tempo na Terra. Todos eles tinham o mesmo nome, porém, com a tradução, acabamos perdendo essa conexão. Mais um ponto em relação à tradução dos nomes. As alterações entre os diversos idiomas podem acabar com resultados muito diferentes do original.
E aqui eu vou apresentar para vocês o pior deles, né, que é esse que eu já comentei, do original Yaakov. Vamos ver como ele foi modificado ao longo do tempo e de diversos idiomas, culminando com Tiago em português. Quando os originais hebraicos foram traduzidos para o grego, ou seja, na versão da Septuaginta, o nome Yaakov foi traduzido para Iacobos, que tem essa grafia aqui no grego. Aqui nós já vemos aquela mudança em relação ao som do vet para bet e acrescentando esse final com S, que é diferente da pronúncia original. Depois do grego, nós temos a tradução para o latim, para a chamada Bíblia Vulgata, e aqui a mudança de nome é um pouco mais sutil. De Iacobos foi para Iacobus, com essa mudança aqui no final, também existindo uma variante onde o B foi mudado para M. Então esse nome, posteriormente, também vai ser encontrado como Iacomus. E a partir do latim ocorre a tradução para diversos outros idiomas. No francês antigo, por exemplo, nós vamos encontrar jamais, que já troca o I pelo J, mantém o M desta variante do latim, mantém também o final com S, porém a pronúncia do francês não sonoriza esse S em diversas palavras. E aqui outros idiomas que vieram desse francês antigo. O inglês, por exemplo, mantém, só retirando um M, porém a pronúncia é um pouco diferente. De James passa a ser James. Em espanhol é preservado o I, porém o M vira G, Iago, sendo ainda conhecido por Santiago, onde acrescenta o San, correspondente ao São em português, por exemplo, São Paulo, São Tiago, seria essa tradução. Então aqui nós temos Iago e Santiago. Em italiano, o som do J permanece, só que ele vira G, entrando em acordo com a gramática italiana. E aí nós lemos Giacomo. E a tradução em português resulta em Tiago, que é muito próxima do espanhol, mas acrescenta esse T. E esse T ele não consta em nenhuma outra tradução, ele é uma letra bem diferente de qualquer uma dessas aqui. Então chegamos aqui com essa grande diferença. Nomes que nós conhecemos por Tiago, na verdade, eram Yaakov. Esse daqui realmente é o pior caso de tradução. Nenhum outro fica tão diferente do original. Porém, em todas as traduções vamos ter esses pontos que desconectam do nome real da pessoa. Um último ponto das traduções é que nomes associados a características pessoais, localizações, por exemplo, acabam transformando-se em nome e sobrenome, ou nomes próprios. Na escritura, nos tempos antigos, muitas vezes o nome das pessoas eram associados a essas informações. Para conhecer alguém, a pessoa era chamada por filho de tal pessoa, ou também pela cidade de onde ela vinha, ou alguma característica pessoal. Então, quando tudo isso passa para a tradução, acaba se transformando como que num sobrenome, porém não são sobrenomes. Vamos olhar alguns exemplos. Miriam Hamigdalit, conhecida por Maria Madalena. Para nós é um nome. Em português existe tanto o nome Maria quanto Madalena, é como um nome composto. Porém, o que significa de fato este nome aqui? Significa Miriam a Migdalita, ou seja, Miriam, aquela que vem de Migdol. Migdol era um povoado, uma cidade, é de onde ela vinha. Em hebraico, essa palavra também significa torre. Então, quando nós lemos esse nome aqui na Brit Hadashah, Maria Madalena, nós achamos que o nome dela era composto, mas não, o nome dela era apenas Miriam. Na verdade, nos originais, aqui há uma informação a mais. Essa informação nos fala que ela vem dessa cidade, algo que fica perdido aqui na tradução. Outro exemplo, Yehudá Ishkriot. Essa é a forma como Yehudá, Judas, aquele que traiu Yeshua, era conhecido. Porém, na tradução, nós o conhecemos por Judas Iscariotes. E o que acontece aqui? Essas duas palavras, na verdade, elas significam, Yehudá é um nome, Ish quer dizer homem, e Criote é uma cidade também, é um outro povoado. Então, Yehudá Iscariote quer dizer Yehudá, o homem de Criote, o homem que veio de Criote.
E olhe para o que foi mudado. Foi mudada para um nome composto também, exatamente como Maria Madalena. Um outro termo muito conhecido, muita gente fala, inclusive, né? Yeshua HaMashiach. Este é o original hebraico. E o que significa? Significa Yeshua o ungido. Mashiach quer dizer justamente ungido. Quando um re é acrescentado no início de uma palavra, ele vira um artigo definido. Então, Yeshua o ungido. Não é um ungido qualquer, é o ungido. E quem era ungido formalmente nas Escrituras? Apenas reis e profetas, exatamente o que é Yeshua. Ele era um profeta e também será rei, porém ele foi ungido diretamente pelo seu pai, ele foi ungido por Adonai e não por nenhum outro homem. Esse fato inclusive está dito nos Salmos mais de uma vez. E esse termo aqui, Mashiach, também é traduzido para Messias. Porém, de fato, literalmente significa o ungido. Mashiach é ungido. E aí, na tradução, nós vamos ler Jesus Cristo, o que acaba por parecer também com um nome composto. Cristo parece o sobrenome dele. E utilizando esses termos, na tradução, o mais correto seria dizer Jesus o Cristo, porque Cristo é a transliteração da palavra em grego para ungido. Na verdade, não é nem uma transliteração exata, é um termo que foi aportuguesado. A transliteração original seria Christos, mas foi retirado o S final e o som ficou Cristo. Então, existe aqui uma mistura de métodos. Jesus é uma tradução e Cristo uma transliteração aportuguesada e ainda utilizada com letra maiúscula, o que resulta em um nome próprio. Então, usando esses mesmos parâmetros, o correto seria dizer Jesus o Cristo ou Jesus o ungido, estaria mais próximo da realidade. Um último exemplo, Hassatan. Essa palavra aqui ela também é composta de duas partes. O re inicial aponta a um artigo definido e a palavra em si é Satã. Só que na tradução virou por um nome próprio, né? Virou Satanás, que significa o nome próprio. Porém, o original hebraico significa apenas o opositor. Essa parte aqui, Satã, significa opositor, mais o re inicial, artigo definido. De fato, a palavra Ha-Satã, ela aponta para um opositor definido, o nosso adversário, aquele que é contra o homem. É uma figura em específico. Porém, essa palavra, ela também tem um significado geral. Muitas pessoas podem ser opositoras de outras, e aí esse mesmo termo vai ser utilizado. De fato, a primeira ocorrência do termo Satã na Torá refere-se ao anjo de Elohim, conhecido por anjo do Senhor. Ele foi por Satã, por opositor para Bilã, aquele que pretendia dizer uma maldição contra Israel. Pelo uso contínuo, ele acabou se transformando num nome próprio, porém Satanás não é um nome próprio. Ele vem dessa origem aqui, que significa apenas o opositor ou adversário. O que nós vemos, então, como resultado dessas mudanças dos nomes? Um primeiro ponto é que é retirado o contexto judaico dos livros da Brit Hadashah, com o uso de nomes que não fazem parte da sua cultura e não possuem os significados originais. Mesmo que seja usada a transliteração, também não é possível atingir a compreensão sobre o significado original dos nomes, aquilo que eles representam. Para isso, nós temos que realmente ir ao hebraico, pegar a formação das palavras e compreender todo esse contexto. Porém, a partir do momento que são usados nomes que são comuns na nossa cultura e não na cultura original de onde provém esses escritos, as coisas mudam um pouco de figura, porque aqueles nomes nos soam familiar e nós então dissociamos o seu contexto original, no caso das escrituras, o contexto original judaico. Então, isso daqui é uma perda, porque nós vamos deixar de ter os nomes originais, os nomes que fazem parte de todo um contexto.
E aqui eu trago um exemplo muito interessante, novamente de Yaakov, né? Nós sabemos aquela pior tradução de nome. Vejam só, essa tradução aqui da Ferreira de Almeida diz o seguinte, o primeiro verso de Yaakov, o primeiro verso da carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, ou seja, as tribos da diáspora, aqueles que foram espalhados pelas nações. Vejam a quem Tiago, a quem Yaakov está se referindo, a quem ele está endereçando a sua carta. As 12 tribos da dispersão, ou seja, é uma carta para os judeus que estão espalhados entre as nações. Não é uma carta destinada aos gentios, aos não-judeus, que também se uniram ao povo de Israel, como a grande parte das cartas de Paulo, de Shaul. Porém, aqui, Tiago está escrevendo justamente para o seu povo, está escrevendo para os judeus. Então, quando nós lemos Tiago aqui, o nome em português, na verdade aqui é o contexto que está sendo disperso. Nós perdemos toda a alusão às 12 tribos, que eram tribos de Israel, do povo judeu, que se espalharam, que deram origem a muitos gentios. Porém, aqui nós perdemos, é uma carta de cunho judaico e que vai se referir a toda essa questão das tribos dispersas. Um outro ponto é que, junto com o contexto, perde-se também a conexão genealógica das pessoas. Pelo fato dos nomes terem sido trocados, na Torá, no Tanakh, eles estão de uma forma e na Brit Hadashah de outra, nós perdemos toda a conexão, toda a árvore genealógica. Então, toda essa conexão de sangue, que é tão importante na escritura, nós vamos perder, porque novos nomes entram e eles deixam de conectar-se com aqueles que já existiam. Se os nomes fossem traduzidos e mantidos ao longo de toda a escritura, isso não aconteceria. Por exemplo, o nome Yaakov, ele é traduzido por Jacó. E se todas as pessoas, inclusive as da Brit Hadashah, que tivessem esse mesmo nome, recebessem o nome Jacó, isso daqui seria mais evidente. Tiago seria chamado de Jacó, por exemplo, e aí nós nos lembraríamos do patriarca, nos lembraríamos de todo o contexto judaico. Mas, sendo chamado de Tiago, é difícil a gente fazer essa conexão, não é? Então, aqui nós perdemos também toda essa continuidade das gerações, que remete a nomes da cultura judaica. E, por fim, ocorre uma cisão entre todo o conjunto bíblico. Torá e Tanakh passam a ser vistos como um conjunto de fatos e pessoas distantes, sem uma conexão real com tudo que veio após o Messias. Então, toda a base da escritura, que está de fato aqui na Torá, nos profetas e escritos, ela passa a ser uma coisa estranha e distante, porque ela está desconectada com aquilo que as pessoas consideram de mais importante, que é tudo que relaciona-se com o Messias, com a vida dele. Então, o próprio Messias passa a ser uma figura distante da Torá, o que é um problema muito sério. E daí todas aquelas doutrinas do Messias ter abolido a Torá, do Messias ser contra a lei de Adonai, tudo isso ganha força nesse tipo de visão, porque realmente as coisas estão quebradas aqui, não há uma unidade. Infelizmente, esses são fatos concretos. E agora vamos falar de um nome que merece um capítulo especial aqui no nosso estudo. Antes, porém, eu queria deixar a minha posição bem clara. O intuito desse estudo é apenas abordar os pontos técnicos da linguagem. Nós vamos falar sobre a formação do nome Yeshua, a sua raiz, outras palavras que são formadas a partir da mesma raiz, outros nomes que estão relacionados, pronúncia desses nomes, ocorrências na escritura, etc. São pontos técnicos. Porém, a forma com a qual você deseja chamá-lo é um assunto particular seu. Se você deseja chamá-lo de Yeshua, de Yehoshua, de filho de David, de Jesus, seja qual for a forma, isso é um assunto seu particular, você com ele. Nós não vamos tratar disso aqui e nem é a intenção mudar a sua opinião, mudar a sua ideia ou o nome pelo qual você o chama. A escolha pelo nome é individual e de cada pessoa.
Nós não devemos brigar, fazer divisões por essa questão do nome. Isso, inclusive, é uma coisa que vai completamente contra a Torá, completamente contra o desejo de Yeshua. Não devemos fazer divisão com aqueles que estão no mesmo caminho. Nós podemos conversar, colocar as nossas opiniões, mas nunca discutir por esses pontos. Porque, de fato, isso são detalhes. O mais importante é o seu relacionamento, a intenção do seu coração. Yeshua é chamado por diversos nomes em diversos países e ele, com certeza, ouve a todas essas pessoas, bem como Adonai. Então, isso é uma escolha pessoal. Aqui, nós vamos tratar apenas dos pontos técnicos de linguagem. Sabendo disso, então, vamos começar. E o ponto de partida para o nome de Yeshua está aqui em Matitiahu, Mateus 1:21, onde nós lemos: E ela conceberá um filho, e seu nome será chamado Yeshua, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Aqui está então o texto em hebraico. Mesmo que você não conheça, observe essas duas palavras, a forma das letras. Vejam como elas são muito parecidas, como nós temos diversas letras iguais aqui nessas duas palavras. E isso é devido ao fato de que as duas provêm da mesma raiz. Aqui nós lemos o nome Yeshua e aqui é uma forma do verbo Yasha que nós acabamos de ver. Está flexionado para ele salvará. Então aqui nós lemos Yeshua, Kihu e Yoshia. Vejam que a pronúncia é muito parecida também. Quando nós lemos então esse texto em hebraico, no original, ele faz muito mais sentido para nós, porque aqui nós compreendemos que o nome do Messias está diretamente relacionado à sua missão. Ele chama-se Yeshua porque ele salvará as pessoas, porque ele Yoshia. É exatamente esse o termo. Na verdade, essa é uma construção do hebraico que é muito utilizada na escritura. As palavras são usadas numa primeira vez e logo em sequência elas são confirmadas, reafirmadas por palavras muito próximas, às vezes repetidas e às vezes muito próximas. Aqui no caso nós temos a mesma palavra, apenas o verbo está flexionado. Mas nós conseguimos compreender o contexto. O nome dele tem um significado e é justamente o significado da sua missão. Infelizmente, quando nós lemos em português, nós não alcançamos esse entendimento, porque aqui nós vamos ler: seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Porém, o nome Jesus não faz alusão, não tem o significado de salvar as pessoas. Então, ele fica constando como apenas o nome que foi escolhido. Porém, quando nós vamos aqui no hebraico, nós conseguimos compreender a dimensão do nome porque está relacionado à sua missão de vida. O nome Yeshua provém da raiz com essas três letras, Yud, Shin e Ain. A grande maioria das palavras hebraicas provém de uma raiz com três letras também. E essa raiz ela vai dar origem ao verbo Yasha, formado com essas três letras, que significa ser largo, solto, entregue e salvo. Então aqui nós vemos essa relação da salvação. Todos esses termos também estão relacionados entre si. E o verbo aqui no hebraico, ele é sempre apresentado na terceira pessoa masculina do singular, ou seja, ele. Então aqui é uma flexão para ele, Hu e Asha. Dessa mesma raiz provém um substantivo feminino conhecido por Yeshua. Vejam, aqui nós temos exatamente as mesmas letras do nome de Yeshua, porém acrescentando um re final. E esse re final, ele caracteriza o gênero feminino em um substantivo. Então, aqui é bem fácil da gente compreender. Yeshua mais o re, e Yeshua, substantivo feminino, que significa salvação. E a primeira ocorrência dele está aqui em Gênesis 49. Nós temos também diversas outras ocorrências ao longo da Escritura. Uma outra formação é para o substantivo masculino Yesha, que também significa salvação, além disso, bem-estar, prosperidade e também consta em diversos textos. Essa daqui é uma formação que não existe no português.
Na língua portuguesa, os substantivos ou são do gênero feminino ou masculino, alguns neutros, porém no hebraico, um mesmo substantivo pode ter tanto a forma feminina quanto a masculina, e isso ocorre nesse substantivo. Então, a forma feminina acrescenta o re, e a forma masculina é sem o re, e a pronúncia muda um pouquinho, passa a ser iesha. Porém, ambos significam a mesma coisa e tudo depende da sua colocação na frase. Temos mais uma outra raiz muito próxima dessa daqui. Troca-se apenas uma única letra. É a raiz shin, vav e ain. Essa raiz, ela dá origem ao verbo shava, que significa chorar por libertação. E nós encontramos também esse verbo aqui na escritura. Vejam que esse verbo possui as mesmas letras de Yeshua, tirando o Yud, são essas três últimas aqui. São as mesmas letras, porém a pronúncia é diferente. Vejam que aqui esse vav, ele toma o som de uma consoante, de V, porém no nome de Yeshua ele tem o som de uma vogal. Essa mesma raiz também dará origem a um substantivo masculino que lemos por Shua. Vejam, é exatamente a mesma formação, são as mesmas letras, apenas a pronúncia é diferente. E essa palavra aqui significa choro, ela consta em Jó e também em Isaías. Então vemos que o nome Yeshua, desde a sua raiz gramatical, está relacionado com a questão da salvação. E além disso, nós temos também esse verbo aqui, esse substantivo muito próximo do nome, que também está associado, sendo um choro, um desejo por ser liberto. E aqui vamos ver mais algumas particularidades da formação do nome Yeshua. E o nome dele provém deste outro nome, Yehoshua. Vejam que é escrito da mesma forma, porém nós temos duas letras a mais aqui. E de fato, o nome Yehoshua também tem mais uma forma de escrita. Ele é escrito sem esse último vav. E o fato de o mesmo nome ser escrito de formas diferentes, isso não significa um erro. Eu sempre tenho comentado isso aqui. A escritura está repleta desses exemplos. Muitos nomes aparecem de formas diferentes, com letras a mais e com letras a menos. E nós sabemos que isso é apenas um reflexo para prestarmos atenção. Tudo tem significado na escritura. O fato de existir uma letra a mais ou uma letra a menos em qualquer palavra em hebraico tem uma informação importante. Então significa que devemos observar essa informação. E o mesmo acontece aqui com o nome Yehoshua. Então aqui em azul, esta foi a parte retirada do nome Yehoshua, dando origem ao nome Yeshua. Isso é uma coisa que acontece no hebraico e também acontece em muitos outros idiomas, nomes que dão origem a outros nomes. Agora vamos observar um pouquinho mais essa diferença. Notem que a diferença de escrita entre essas duas formas está apenas aqui neste vav. Esta forma é completa, tem um vav que funciona como U, como a vogal U. E aqui nesta forma, o U está constando apenas aqui no sinal massorético. Então lemos Yehoshua. Aqui nós lemos a mesma coisa, vejam que os sinais não mudam, a única coisa que muda é que saiu o vav e entrou um kubutz. Esses 3 pontos aqui abaixo do shin indicam a vogal que deve ser pronunciada após essa letra. Então seguimos a mesma formatação, Yehoshua, da mesma forma, a pronúncia é a mesma para os dois nomes. Não podemos aqui engolir as vogais e ler algo como Yehosha, Irosha, isso não existe. Aqui nós temos toda a vocalização da palavra e todos esses pontos devem ser lidos para termos a pronúncia correta. E por fim, a formação do nome Yehoshua, nós vemos aqui que existe uma associação de 3 letras do tetragrama com essa finalização. Ele é formado, então, por essa partícula teofórica, que representa o nome de Adonai, mais o verbo Yasha, que nós acabamos de ver. Unindo esses 2 conceitos, nós vamos formar o nome Yehoshua. Apenas uma observação aqui.
A formação do nome Yehoshua contém essas 3 vogais do tetragrama. O tetragrama também pode ser reduzido para 2 vogais. Assim como o nome Yehoshua foi reduzido para Yeshua, nós também temos na escritura o tetragrama sendo utilizado de forma reduzida, e ele é lido por Iá. E nós vemos a presença do nome Iá muitas vezes nos Salmos, é onde aparece por mais vezes essa redução. Aqui nos Salmos nós temos a pronúncia dessas letras e por isso falamos Iá. Porém, essas 3 letras, que são chamadas de trigrama, elas não constam na escritura como uma redução para o nome de Adonai. Você não verá isso daqui em lugar algum. O nome de Adonai só aparece no tetragrama com as 4 letras, Seriam essas 3 mais a repetição do Re aqui, após o Vav, ou desta forma aqui, no bigrama, com 2 letras. Nós não vamos falar da pronúncia do nome de Adonai, mas nós sabemos que a pronúncia dessas 2 letras sozinhas, sem intercalação com nomes, são pronunciadas Iá. Essas 3 aqui não têm uma pronúncia, eu apenas escrevi Ierro aqui, porque estamos acompanhando a formação do nome Yehoshua. Então, nessas vogais, no nome Yehoshua, estou tratando da combinação dessa parte aqui que vamos ler por Ierro apenas por uma questão explicativa. Não estou dizendo que essas 3 vogais existam separadas e são pronunciadas dessa forma, principalmente tratando do nome de Adonai. Aqui estou apenas pontuando como elas entram para formar o nome Yehoshua. E para terminar, eu trago mais uma informação em relação a essa redução do nome. Nós lemos aqui o trecho de um estudo que foi publicado pela Universidade de Jerusalém. Aqui está a referência desse estudo e do seu autor, e diz o seguinte: as grafias do hebraico bíblico tardio, ou seja, do hebraico que veio após o exílio babilônico, para nomes anteriores, frequentemente contraíam o elemento teofórico Ierro para Iô. Assim, Yehohanan foi contraído para Yohanan. Esse exemplo que ele nos mostra está aqui. Essa daqui é a formação original do nome, grafado aqui em azul com esse prefixo, que ele cita como elemento teofórico, que faz alusão ao tetragrama. Então, Yehohanan foi reduzido para Yohanan. Vejam que aqui foi retirado este Re. E esse daqui reflete exatamente o que aconteceu com o nome Yehoshua. Vejam, nós temos o mesmo caso aqui, o mesmo prefixo Ierro. Aqui, no caso, foram retiradas as 2 letras, o Rei e o Vav, restando apenas o Yud. Então, de Yehoshua passou para Yeshua. Isto é um fato comum que aconteceu não apenas com o nome de Yeshua, mas também com outros nomes, com outros exemplos, como vocês veem aqui, inclusive retratado aqui por este estudo. De fato, o nome Yehoshua não deixou de existir após o exílio babilônico. Porém, nós vemos que existe uma frequência maior para o nome Yeshua, como nós vemos aqui o caso de Yohanan, que inclusive é um nome bastante comum na Brit Hadashah. Diversas pessoas com este nome. Então, estes nomes originais não deixaram de existir. Porém, os nomes secundários que vieram deles foram mais presentes nesse período aqui após o exílio babilônico. Esses nomes existem até os dias de hoje em Israel. O nome Yehoshua, ele sempre foi muito comum e continua sendo. E nesse texto, que apresenta um estudo sobre a gramática hebraica, nós temos uma comprovação na própria escritura. Vejam que interessante. Aqui no texto de Neemias 8,17, que trata justamente do período em que o povo estava voltando do exílio babilônico, vamos ler aqui e vejam o que acontece. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro, ou seja, da Babilônia, fez Sucote, ou seja, cabanas. Sucote nos remete diretamente à festa das cabanas, e nós podemos inclusive determinar o período em que isso aconteceu. E habitavam nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel
desde os dias de Yeshua bin Nun, ou seja, Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. Então vejam que aqui neste texto, o nome de Yehoshua, ou Josué, que era o ajudador de Moshe, foi trocado para Yeshua. Vejam aqui em amarelo, grafado, né? São exatamente as mesmas letras do nome Yeshua. Não está escrito Yehoshua com esse re e esse vav, mas Yeshua. Yeshua bin Nun, aqui em azul, né? Que significa filho de Nun. Então aqui nós vemos perfeitamente de quem se trata. Yehoshua dos tempos de Moshe. Então, desde aqueles tempos que o povo entrou na terra de Canaã, não mais eles puderam celebrar as festas, eles depois foram para o exílio. Então, voltando do exílio, na época de Sukkot, eles voltaram a celebrá-las. E aqui nós devemos olhar também um pouco além do que está escrito. De fato, o estar escrito Yeshua para tratar de Yehoshua confirma essa mudança que houve aqui na linguagem em relação aos nomes. Porém, como eu disse, nós devemos olhar além. O fato de estar escrito Yeshua vai fazer conexão direta com Mashiach. O Mashiach, como nós sabemos, também está diretamente relacionado à festa de Sukkot. O seu nascimento foi durante esse período. E também nos dias de Mashiach, nos dias vindouros, celebraremos Sukkot novamente, não apenas aqueles que creem no Mashiach, mas todas as nações. Isso daqui é uma profecia que está em Zacarias, em Zerariá, e será cumprida. Então aqui olhamos além desse texto. É um texto importantíssimo que revela o momento da volta dos exilados da Babilônia, mostra como os nomes realmente tiveram essa redução. Uma pessoa que era chamada por Yehoshua é tratada por Yeshua, mas muito além disso existe uma conexão aqui com o Mashiach. Nós precisamos olhar os textos também dessa forma profética. E aí encontraremos muito mais. Além de Yehoshua e de Yeshua, existem também outros nomes que têm esse mesmo significado, que apontam também para a salvação. Vamos observar alguns deles. E o primeiro é Yeshayahu, conhecido por Isaías, o grande profeta. O nome dele é formado também pelo verbo Yasha, que vem aqui no início, mais a partícula final Yahu, que faz referência ao tetragrama. Então, Yeshayahu. E aqui novamente explico o mesmo, né? Nós temos a pronúncia do Yud mais o Re, Yah, porém aqui eu estou apenas pontuando que a finalização dessas três letras associadas a essa outra parte formam uma palavra completa e lemos essa parte aqui por Yahu. Não estou dizendo que Yahu é o nome de Adonai, estou apenas pontuando a parte desta palavra. Então, o nome completo será Yeshayahu. Muitas outras palavras que têm essa mesma terminação também são lidas da mesma maneira. No entanto, nós não podemos tomar uma parte de uma palavra que é colocada no fim e achar que a sua pronúncia será a mesma quando colocada no início. Isso não acontece no hebraico. Por isso nós temos tantas palavras com pronúncias e vogais diferentes, dependendo da posição onde essas partículas se encontram. Um outro caso, Roshea. Aqui ele é formado apenas pelo verbo Yasha. Aqui está flexionado e entra um re na frente, formando o nome Roshea. Esse nome aqui significa salvação. Funciona apenas como um substantivo abstrato. Roshea era o ajudante de Moshe. Era o nome antigo de Yehoshua, o nome antigo de Josué. Vamos ver o que aconteceu aqui. Por que Moshe trocou o nome dele? Observem o nome Yehoshua comparado a Roshea. Nós temos 4 letras iguais. Essas 4 letras de Yehoshua são as mesmas de Roshea. O que Moshe fez foi acrescentar um Yud, a partícula divina, a partícula do nome de Adonai, ao nome dele. E isso transformou o nome dele, que era salvação, como algo abstrato, para Adonai Yah salva. Então, quando nós vemos aqui no hebraico, conseguimos compreender de forma muito mais completa essa transformação.
Vejam, Moshe apenas acrescentou essa partícula aqui, acrescentou o Yud. É a única letra que não toca a base de escrita. É uma letra que representa as coisas do alto, representa o que há de mais alto, ou seja, Adonai. Adonai está representado nesse pequeno Yud aqui. E Moshe trouxe o Yud para o nome de Rocheia. Foi apenas isso. E a pronúncia aí muda um pouquinho também. Porém, a formação do nome é essa. Quando nós lemos na tradução, perdemos toda essa riqueza, porque aí vamos ler que Moisés trocou o nome de Oséias para Josué. Para nós fica uma mudança apenas de um nome. Porém, indo no hebraico, vamos compreender essa dimensão, uma dimensão muito maior, que vai além de uma coisa abstrata para uma coisa real, mostrando que é Adonai quem salva. E aí, quando nós nos lembramos do nome de Yeshua, provindo deste mesmo nome, nós fazemos uma conexão ainda maior, porque assim como Yehoshua foi aquele que levou o povo hebreu à terra prometida, Yeshua também é aquele que nos leva à terra prometida, que nos leva ao Olam Rabá. É por meio de Yeshua que obtemos também a salvação e a vida eterna. É o mesmo paralelo, porém de forma muito mais grandiosa. Então, olhando aqui para o hebraico, nós compreendemos perfeitamente o porquê Moshe foi instruído a fazer isso. Ele colocou o nome de Adonai sobre o nome de Rocheia, transformando-o em Yehoshua. E aqui vamos ver como foi o processo de tradução do nome Yeshua. Nós temos então aqui o original hebraico. Depois do hebraico ele foi trazido para o grego como Iesus. Aqui existem 3 variantes porque a gramática do grego aplica variações dependendo da ação do sujeito, porém refere-se à mesma coisa. E a partir do grego Iesus, chegamos à língua portuguesa, traduzindo para Jesus. Então aqui nós vemos aquele caso em que o Iud é transformado em J. Isso aconteceu com diversos outros nomes também, como Yohanan, João, Jonathan, Jonatas, etc. E aqui nós temos um fato interessante, que esta mesma forma grega é utilizada também para identificar Yehoshua, o Josué, o ajudador de Moshe, quando citado nos textos da Nova Aliança. E nós vemos isso aqui em Atos e em Hebreus. Isso daqui também nos aponta e nos confirma tudo aquilo que falamos, que de fato o nome Yehoshua e Yeshua são basicamente o mesmo nome. Yeshua veio do nome Yehoshua, é uma contração. E aqui nós vemos que os 2 nomes são usados exatamente com a mesma forma, lidos por Iesus. Agora eu vou trazer algo muito interessante, todas as ocorrências do nome Yeshua na Bíblia, tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah. Vocês vão ver quantas pessoas existem com esse mesmo nome. Então, começando aqui pelo Tanar, em ordem cronológica, a primeira pessoa com o nome Yeshua foi um sacerdote da época de Shlomo, que oficiava no 9º turno. Nós encontramos o seu nome aqui em 1 Crônicas 24. Porém, ele é traduzido por Jesua ou também Jesuá. Desde a época do primeiro templo, os sacerdotes foram divididos em grupos para oficiar. Existia apenas um sumo sacerdote, então eles eram escolhidos por sorteio dentre as suas famílias. E o fato de existir um sacerdote que se chamava Yeshua e que oficiava no 9º turno tem uma relação muito importante com a vida de Yeshua. Eu não vou tratar disso aqui neste vídeo, mas em todos esses pontos nós veremos algo interessante, algo profético que realmente refere à vida de Yeshua. Por isso, quando nós olhamos para nomes iguais, nós sempre encontraremos algo para aprender. Outro Yeshua era um levita do reinado de Ezequiá, ou seja, do rei Ezequias, que está aqui em 2 Crônicas. Ele também teve seu nome traduzido para Jesua ou Jesuá. O próximo era o filho de Yehotzadak, conhecido por Josadac. E aqui na tradução nós até já compreendemos o que aconteceu. O que começa por Ie e Erro é traduzido para um J.
Este foi o primeiro homem escolhido para ser sumo sacerdote após o retorno do exílio babilônico, ou seja, uma pessoa proeminente. Foi o primeiro sumo sacerdote depois que o segundo templo foi construído. Vejam só que interessante aqui, essa mesma pessoa, ela é tratada em 2 textos diferentes e nos 2 textos, sendo a mesma pessoa, ela recebe nomes também diferentes. Vamos tentar entender o porquê. Aqui nesse primeiro texto está escrito Yehoshua ben Yehotzadak e nesse outro texto está escrito Yeshua bar Yotzadak. Então, nós vemos que a diferença foi a supressão do re, não apenas no nome Yehoshua, mas também no nome de seu pai. Yehotzadak é o nome original. Porém, aqui o re também foi suprimido e ele foi chamado de Yotzadak. Então, vejam que interessante. Aqui na tradução, sendo o mesmo nome e a mesma pessoa, ele recebe nomes diferentes. Então, se você ler sem atenção, sem conhecimento, você pode achar que é outro, porém, não deixa dúvidas, né? Aqui, bem, a palavra bem é hebraico, significa filho, e a palavra bar está em aramaico, mas também significa filho. E é a mesma pessoa, é o único sumo sacerdote que havia com este nome. E aqui, ao contrário do que nós falamos, ele sendo Yeshua, foi também tratado por Yehoshua. Muito interessante isso daqui, porque o texto em Zacarias é profético também, né? Zacarias é um profeta, então aqui existe uma carga profética nesse texto. E vejam, os nomes eles se misturam. Porém, o pior, né? Na tradução, ele é tratado de 2 formas diferentes, o que não deveria acontecer. Se fosse traduzido para um só nome, né? Já que todas as pessoas que têm o nome de Yeshua são traduzidas por Jesua, por exemplo, aqui não deveria ser Josué, aqui também deveria ser Jesua. Porém, não foi pelo fato de existir um re a mais. E quando existe esse re, a pessoa é tratada por Josué. Então, isso daqui realmente acaba por bagunçar um pouco a compreensão das pessoas. E por último, vejam que interessante, não é o nome de uma pessoa, mas uma cidade ao sul que foi habitada novamente por pessoas de Judá que voltaram do cativeiro babilônico. Essa cidade também é traduzida por Jesua ou por Jesuá. Então vejam, essa questão do nome de Yeshua ser reduzido está totalmente relacionada com a questão da volta do cativeiro babilônico. Aqui nós temos outra referência também, inclusive com o nome de uma cidade, né? O livro de Neemias, ele retrata toda essa época e aqui fala que o nome dessa cidade não era Yehoshua, mas Yeshua, assim como é o nome do Messias. Agora vamos observar os nomes na Brit Hadashah, que também são Yeshua. E o primeiro deles é conhecido por Bar Abba, ou traduzido por Barrabás, aquele que esteve com o Messias para ser escolhido se era solto ou não. E o nome Bar Abba, que é traduzido por Barrabás, significa literalmente filho do pai, em aramaico, Bar Abba. Alguns estudos apontam que o primeiro nome dele era realmente Yeshua. Então, Yeshua Bar Abba seria uma formatação bem tradicional, né? É o nome da pessoa, filho do outro. Isso daqui é muito comum na escritura. Então, nesse momento, nós vemos algo assim realmente impressionante. Nós temos 2 Yeshuas, ambos são filho do pai, de uma forma ou de outra, né? Este Yeshua com o nome Bar Abba, o outro Yeshua sendo o filho do Pai Altíssimo, né? De outra maneira, mas o povo deve escolher entre 2 que têm o mesmo nome, que têm a mesma conotação. Isso daqui, quando a gente conhece, né, esse contexto, fica muito mais impressionante essa passagem. E o povo acabou escolhendo Yeshua Bar Abba, este aqui, né, para ser solto e o Messias ser levado à morte. Porém, era essa a vontade de Adonai. Outra pessoa, e esta daqui também de mau caráter, era o feiticeiro conhecido por Bar Yeshua, que também significa filho de Yeshua. E ele também era chamado por Elima, conhecido por um nome aramaico.
Essa passagem nós vemos aqui em Atos e a tradução que é feita, pelo menos na Almeida, é de Bar Jesus. Então aqui nós já temos a presença, do nome Jesus, que seria a tradução de Yeshua, porém associado ao Bar. O Bar não foi traduzido e nesse caso talvez deveria, porque o nome dele é Filho de Jesus, É uma expressão completa. Então, Bar Jesus ele foi traduzido apenas em parte e aí usaram realmente o nome que é traduzido para Yeshua. Outra pessoa, um dos ascendentes da genealogia do Messias. Nós encontramos ele aqui em Lucas 3:29 e ele é chamado por Josué. Então vejam, de acordo com o texto, de acordo com a pessoa, as traduções vão sendo diferentes, não há uma constância. Em todos os lugares que aparece o nome hebraico Yeshua, ele é traduzido de formas diferentes. Se ele fosse traduzido em todos os lugares por Jesus, por exemplo, a gente saberia definir quais são os seus homônimos, mas não é o caso. E por fim, nós temos Yeshua HaTzadik, conhecido por Yeshua o Justo. Este daqui era um judeu nativo, cooperador de Shaul, de Paulo, e aparece na carta aos Colossenses 4:11. Este daqui é chamado por Jesus também. Eu creio que por ser conhecido por Yeshua HaTzadik, ou seja, o Justo, aí ele tem uma associação direta com o Messias, então nesse caso foi traduzido por Jesus. Porém, o problema disso tudo é que nós vemos uma incongruência, não há uma continuidade na tradução. Se Yeshua é traduzido por Jesus para o português, ele deveria o ser em todas as passagens, mas nós vemos que não. Ele consta como Bar Jesus, como Josué, como Jesua, como Jesuá. Enfim, não conseguimos ter esse panorama aqui tão importante. E vendo também que a presença do nome Yeshua era comum tanto na época dele, no primeiro século, quanto também no Tanar. Vejam, desde a época de Salomão, que é mais antiga, bem mais antiga do que o cativeiro babilônico, mas já existia nesse tempo o nome Yeshua. Isso daqui, logicamente, tem toda a implicação profética. Mas notem também uma coisa interessante. Todas as pessoas do Tanar que se chamavam Yeshua eram levitas, ou seja, da tribo de Levi, e estavam relacionadas ao ofício sacerdotal. O primeiro deles era um sacerdote, que oficiava no 9º turno. O segundo era um levita, que ajudava na distribuição das ofertas que cabiam aos sacerdotes. E o terceiro era um sumo sacerdote, o primeiro que havia sido escolhido para oficiar no 2º templo. Isso aqui também tem uma conotação importante com o Messias. Ele não oficiava, logicamente, como sacerdote, Ele não era da tribo de Levi para fazer isso, porém, ele era o sumo sacerdote de Adonai. Ele estava em outra posição e futuramente ele será imbuído também dessas atribuições. Então é interessante a gente notar que no Tanar o nome Yeshua tem uma conotação muito boa de pessoas de elevação espiritual. Porém, na Brit Hadashah nós temos meio a meio. Um que era criminoso, o outro feiticeiro. Aqui uma pessoa que é apenas citada na genealogia. E aqui nós sabemos que era uma pessoa boa, chamado de HaTzadik, ou seja, justo. Então, além do Messias, nós encontramos 7 outras pessoas com o mesmo nome na Bíblia por completo e ainda o nome de uma cidade. Vejam agora que interessante esse ponto também. No Tanar existem 30 ocorrências do nome Yeshua e na Brit Hadashah existem 3 ocorrências. Somando todas as ocorrências do nome Yeshua, retirando, logicamente, tudo que se refere ao Messias, aqui tratando apenas de outras pessoas, nós temos a soma de 33, que é justamente a idade com que morreu e ressuscitou o nosso Yeshua. Muito representativo isso daqui, não é? Porém, existe mais um número impressionante, vejam só. O substantivo Yeshua, que significa salvação, o substantivo que provém da mesma raiz de onde vem também o nome Yeshua, ocorre por 77 vezes no Tanar, um número também muito significativo. A gente sabe que o 7 ele representa a plenitude, então aqui são 2 vezes o número 7, é um espelho também desse número 33 aqui, o algarismo 3 duplicado 2 vezes.
Então vejam como a escritura nos apresenta tanta riqueza de detalhes, inclusive no número de ocorrências dos nomes, das palavras, enfim, de tudo, né? Em tudo a gente encontra coisas maravilhosas. Realmente é uma pena, eu considero, que o nome do Messias, Yeshua, e também os outros nomes foram traduzidos e a gente acaba perdendo toda essa riqueza. Agora vamos falar um pouco sobre a pronúncia do nome. Aqui então vocês veem todas as letras com sinais massoréticos, que são esses pontos e traços, também chamados de nikudot em hebraico, que indicam as vogais que são pronunciadas. No hebraico, todas as letras são consoantes, então esses sinais vêm a indicar a vocalização, a pronúncia com as vogais. Aqui no nome Yeshua, nós começamos com a tsere, que é uma vogal longa E. São esses dois pontos horizontais que ficam abaixo da letra. O Yud, nessa posição inicial da palavra, vai funcionar como uma vogal, como o I. Então aqui nós acrescentamos esse som antes da vogal que está abaixo dele. Este ponto que está aqui no Shin, na verdade ele não indica uma vogal, mas apenas a pronúncia da consoante. Se ele estiver acima à direita, é um som de SH, e se ele estiver acima à esquerda, nessa outra haste, seria o som de S apenas. Então, nesse caso, nós temos o som de SH. Aqui no Vav, nós temos um nikud central, esse ponto aqui no meio da letra indica uma vogal longa U, ele é chamado de shuruk. O Vav frequentemente funciona como uma vogal, como O ou como U. E aqui no caso ele recebe o shuruk apontando para o U. E este traço aqui no Ain indica um patar furtivo, que mostra que uma vogal A deve ser lida antes da consoante. E ele também traz a tônica da palavra para a sílaba anterior. Esse nikud ele apresenta uma exceção de pronúncia no hebraico, porque, como regra, as consoantes são lidas sempre com o som na frente da vogal. E aqui, no caso, é a vogal que é lida antes do som da consoante. Porém, como o Ain é uma letra muda que não possui som, então nós vamos ler apenas como uma vogal A no final. Eu trouxe mais um exemplo desse nikud para ficar mais claro como ele funciona. Um outro nome, Noar. Aqui também nós vemos um patar furtivo no final da letra, porém o het ele possui um som, o som de um R bem forte. Esse primeiro nikud aqui sobre o nun, que está à sua esquerda, acima, é um rolem, e nós lemos com a pronúncia de um O. E aqui, sendo um patar, nós vamos ler a vogal A antes do het. Então, por isso, nós acabamos com essa pronúncia, no-ar. O som do het vem para o fim. Se aqui, em vez desse nikud, houvesse um outro como kamatz, por exemplo, que também mostra a vocalização de um A, e ficaria no-ha. Essa seria a pronúncia comum. Porém, esse patar, ele inverte. Então, vamos ler por no-ar. E assim, nós vamos ter esta pronúncia. Yeshua. Yeshua, com a tônica aqui no U. Então, como vemos, é uma pronúncia bem simples do nome Yeshua, tudo bem demarcado aqui. E eu queria apenas apresentar mais uma exemplificação aqui em relação ao nome Yehoshua, que na verdade vai acabar tendo a mesma pronúncia. Vejam só, aqui nós temos um sinal levemente diferente. Em vez de ser uma tsere, é um sheva. Os dois pontos estão alinhados na vertical, porém também é o som de E. Aqui, como eu mostrei, né, já em Nor, nós temos um rolem, então acima do Vav nós vamos ler como O. Então, dessa forma, a pronúncia fica Yehoshua. Vejam que essas três últimas letras são exatamente iguais ao do nome Yeshua. Como nós já vimos, essas três letras provêm do tetragrama, e o tetragrama ele possui duas apresentações na escritura. Ele é visto da forma completa, que não está aqui, seriam essas três letras, mais a repetição dessa segunda, que é um Re aqui no final. E ele é apresentado também com duas letras, uma redução do tetragrama. E aqui nós vamos encontrar a vogal kamatz, que ela também é um traço, vejam, porém ela apresenta esse ponto aqui ao final.
e ela tem a pronúncia de A também. E esse ponto aqui, ou dagesh interno no Re, ele indica uma certa parada, é uma vogal um pouco mais longa. Então, nós vamos ler Ia. Nós temos a pronúncia, então, dessas duas letras, sendo que essas 3 letras não existem na escritura. O tetragrama não é reduzido para 3 letras, então não há pronúncia para elas também. Muitas pessoas comentam que nomes que trazem o tetragrama, como Yehoshua, também viriam com esta mesma pronúncia aqui. Então, em vez de Yehoshua, seria Yahoshua. Porém, isto não é correto. O hebraico não tem esta regra de vocalização. Na verdade, nós encontramos uma regra diferente, que aponta inclusive essa mudança aqui. O que acontece é que quando há um aumento de sílabas, este kamatz que nós vemos aqui, que é o som de A, ele é reduzido para um shevá, que é o som de E. Exatamente esse sinal que nós vemos aqui abaixo deste iud. Então, por muitas vezes, e nós vamos olhar isso em alguns exemplos, que a utilização de algumas letras do tetragrama para formar nomes não é trazida esta pronúncia. A pronúncia Ia vale enquanto 2 letras. Porém, quando essas consoantes, seja o Yud e o Re, ou o Yud Revav, é trazido para formar um nome, aí nós já temos uma outra configuração e, portanto, também uma outra vocalização. Por algumas vezes, essas 3 letras estão no final de uma palavra, como Matitiarro, por exemplo. E esse Vav, normalmente, ele vai ter o som de U. Porém, esse fato não indica que o tetragrama ou essas 3 letras teriam o Vav com sinal de U no final. Então, não podemos afirmar que o tetragrama teria a finalização Iarro, pelo fato de nomes que provêm do tetragrama, como Matitiarro, terem essa pronúncia. Isso não é válido na gramática. Pelo contrário, sempre que nós vemos aumento de sílabas na palavra e também inserção de outras letras, ocorre uma mudança de vocalização. Então, fechando, nós vemos que Yeshua ele tem uma pronúncia muito próxima de Yehoshua, apesar de apresentar também vogais diferentes aqui no início. Porém, essas 2 vogais têm o mesmo som, por isso são lidas da mesma forma. E aqui eu trago alguns exemplos de nomes que também são formados com essas 3 primeiras letras do tetragrama, como Yehoshua. Vocês vão ver que todas elas apresentam o mesmo sinal. Todas elas têm o Sheva no início, abaixo do Yud, e, portanto, vão ter este som também. Vamos ver aqui. Eu não vou explicar todos os sinais de leitura individualmente para não ficar muito extenso, mas numa olhada geral nós vemos que aqui todos esses nomes apresentam um Sheva inicial, que são esses 2 pontos verticais aqui, que são lidos como E. Também nós temos a kamatz, que é lida como A. Todos os nomes aqui têm kamatz. Aqui nós vamos encontrar também uma patar furtiva, exatamente como nós vimos no Ain de Yeshua. E aqui também todas as letras Vav estão pontuadas como Rolen, onde nós vamos ler como O. Então vejam, não é difícil nós compreendermos a pronúncia com os sinais. Vamos ler aqui, após cada nome tem a tradução dele e também uma das passagens onde nós podemos encontrá-lo. Então, o primeiro aqui, Yehoash, que é conhecido por Joás. Yehozavad, que é conhecido por Josavad. Yehoram. Yehoahaz. Yehoadá. Yehotzadak, Yehoadam, que inclusive é um nome feminino, e Yehoiakim. Todos esses nomes, eles começam com Yud e vejam, eles são traduzidos para o J. Foi exatamente aquilo que eu apresentei no início do vídeo. Todos os nomes que nós encontrarmos com J na escritura, eles começam com o Yud. Aqui nestes exemplos, todos têm o Yud com o Sheva abaixo e também a continuação do tetragrama com o Rolen sobre o Vav. Então, o prefixo Yeho vale para todos esses exemplos que eu trouxe aqui. E eles serão traduzidos ou para Geo
ou para Jo. Vejam que em alguns casos é suprimido o E, por exemplo, Joás não apresenta o E, Josabade também não, mas em hebraico todos eles têm a mesma pronúncia. Yerô e a continuidade com a outra raiz que forma o nome. E agora eu vou trazer algo muito interessante. É um sod que está escondido dentro de Yeshayahu, Isaías 53, dos versos 8 a 11. Para quem não conhece ainda, sod é um dos 4 níveis de leitura da escritura. Existe um vídeo aqui no canal onde eu apresento esses 4 níveis. Se você tiver interesse, busque pelo vídeo Pardês. Ele explica os 4 níveis. O sod é o nível mais profundo e não pode ser encontrado numa leitura literal. Existem diversos tipos de sod que nós podemos encontrar na escritura. E o exemplo que eu vou apresentar aqui refere-se à sequência equidistante de letras, que é algo que só pode ser encontrado nos dias de hoje com a ajuda de tecnologia. Eu vou apresentar aqui para ficar mais claro. A sequência equidistante de letras encontra palavras que são formadas em intervalos regulares de letras. Então aqui vocês veem essas marcações de letras com cores diferentes e cada uma dessas cores formará uma palavra. Dentro desse intervalo de letras aqui, existe um número específico e repetitivo de letras. Então, desta letra verde aqui até a próxima letra verde, nós encontraremos um número X de letras. Desta próxima até a seguinte, o mesmo número, e assim por diante. Isso representa a sequência equidistante de letras, onde nós encontramos, então, palavras que se referem ao texto em questão, ao texto em que estamos lendo. É importante ressaltar que essas palavras, elas sempre precisam fazer sentido com o texto em que estamos lendo. Na verdade, elas são um aprofundamento da mesma mensagem. E aqui em Isaías 53, que é um capítulo que fala exclusivamente do Mashiach, da sua vida, de tudo que ele veio fazer, da sua missão, nós encontraremos algo muito interessante que está relacionado com todo o nosso estudo de hoje. Então aqui está todo o texto do verso 8 ao 11 e aqui a marcação das letras que vão formar as palavras. Esta letra Shin, que está marcada em azul, ela faz parte tanto desse conjunto de letras em laranja, quanto do conjunto em verde. Ela é uma letra em comum a esses 2 grupos de palavras. Vamos olhar então o que essas letras nos indicam. Nós vamos encontrar a formação de palavras da esquerda para a direita neste sod. E a primeira que encontramos aqui é Mashiach, que significa Messias ou ungido, e ela está em pulos de 42 letras. Vamos dar uma olhada aqui. Então vejam, ela começa da esquerda para a direita, então nós seguimos nessa posição, contando então a partir do Men até o Shin, que é aquela letra em comum, né, que vale tanto para o laranja quanto para o verde. Esse intervalo de letras aqui será no número de 42 letras. Depois vocês podem contar uma a uma aqui, vão encontrar exatamente 42 letras. Seguindo nessa sequência, da esquerda para a direita, nós encontraremos essas letras aqui neste intervalo. Vejam, o Mem, o Shin, o Yud e o Het. Então aqui nós temos a formação dessa palavra, que logicamente tem tudo a ver com o capítulo em questão. E a próxima, vejam só o que nós encontramos. Yeshua Shemi, que significa Yeshua é meu nome. Vejam que impressionante isso daqui. Está marcado em intervalos de 20 letras. Aqui, como vocês veem, o Shin é azul, é uma letra que está em comum para essas 2 expressões aqui. Vamos olhar aqui no quadro novamente. Começando aqui pelo Yud, do nome Yeshua. Então, um intervalo de 20 letras, nós vamos encontrar a letra Shin. Mais 20 letras, nós seguimos e encontramos o Vav. Mais um intervalo, encontramos o Ain, que é a última letra do nome Yeshua. Seguindo por mais 20 letras, encontramos este Shin, que começa a outra palavra, né? Shemi, que significa meu nome. Então, o primeiro Shin, mais 20 o Mem e mais 20 o Yud. Vejam só, então aqui nós temos essa codificação, nós encontramos essas 2 expressões dentro de um texto que fala exatamente sobre o Mashiach.
E ainda temos uma letra em comum, né, para esses dois termos. Então aqui, além do termo Mashiach, que já faz todo sentido, né, já é uma coisa incrível da gente encontrar nesse texto, temos algo mais impressionante ainda, que é algo que traz o nome do Mashiach. Aqui ele se apresenta e aqui ele diz qual é seu nome. Realmente isso daqui é impressionante, né? Encontrarmos num texto que tem todo sentido, que fala sobre ele e não apenas o nome em si, não apenas Yeshua, mas uma expressão completa, Yeshua Shemi, onde ele diz, Yeshua é meu nome. Porém, não terminamos por aqui. Sempre que a gente procura algo mais, nós vamos encontrar. Além da matemática perfeita em que são construídos esses textos por Adonai, o intervalo de letras, esse número aqui, também é representativo. Nada é por acaso na escritura. E se nós observarmos aqui, existe inclusive uma relação muito forte entre eles. Vamos ver então ao que se referem. São números muito significativos na escritura. Com 42, nós vemos que também foi em número de 42 os acampamentos onde o povo hebreu se estabeleceu antes de chegar à Terra Prometida. Em 42 pontos, a nuvem baixou sobre o tabernáculo e ficou lá parada, e assim também os hebreus pararam a sua caminhada. E ficaram parados por algum tempo nesses 42 acampamentos, nesses 42 estágios pelos quais eles passaram antes de entrar na Terra Prometida. É um número tremendamente significativo. Mas vamos falar sobre ele um pouco mais depois. E o número 20 me traz à memória o seguinte fato. Foram 20 as gerações após Adão para chegar a Avraham, que foi o primeiro Ivri, ou seja, o primeiro hebreu, assim chamado, né? Assim chamado o primeiro hebreu da Escritura. Nós encontramos isso aqui em Gênesis 14, 13. Vamos analisar um pouquinho mais esse termo aqui, porque ele é muito interessante. Ele aparece pela primeira vez aqui em Gênesis 14, 13. Inclusive, o primeiro vídeo do canal é uma explicação sobre a palavra hebreu, Ivri. Se você não conhece, tiver interesse, dê uma busca também. Foi o primeiro vídeo do canal. Mas vamos retomar então alguns conceitos que eu apresento lá para trazer aqui e analisarmos em conjunto este sode tão lindo. A palavra Ivri, hebreu, vem do verbo abar, que significa passar sobre, atravessar, seja um rio, um obstáculo, um terreno, e também passar através de um líquido e sair seco do outro lado. Exatamente o que aconteceu com o povo no episódio da abertura do mar por Moshe. Então, o que podemos entender pelo significado de hebreu? Que, logicamente, provendo desse verbo, ele traz todas essas referências. Mas nós podemos também enxergar um pouco além. Qual é o significado de hebreu que vai além de uma própria nomenclatura para esse povo? Vamos ver então. Ivri é aquele que passa sobre, que atravessa e que transita, isso no aspecto natural. No entanto, olhando um pouco mais além, nós podemos dizer que o Ivri é aquele que cruza fronteiras do mundo físico e espiritual para chegar à Terra Prometida. Foi exatamente assim que Avraham, o primeiro Ivri, agiu. Ele cruzou fronteiras tanto naturais do mundo físico quanto espirituais. Ele saiu da sua parentela, ele saiu de um lugar onde havia adoração a falsos deuses para chegar a um lugar que Adonai, o único Deus, havia lhe prometido. Este é o significado real e mais profundo do Ivri, do hebreu, aquele que atravessa, tanto no aspecto natural quanto no espiritual, para chegar-se a Adonai, para chegar à sua promessa. Aqui, então, nós podemos ver claramente uma correlação entre esses dois aspectos, tanto os acampamentos que levaram os hebreus a Canaã, a terra prometida, quanto Avraham, o primeiro Ivri, de chegar a uma nova terra, não apenas no aspecto físico, mas também espiritual. Esses dois números estão intimamente relacionados. Porém, vamos observar algo mais ainda.
Há um outro texto muito importante que fala sobre o número 42 e que trata também de Yeshua. Nós, inclusive, já comentamos sobre esse texto, mas vale muito colocar aqui novamente. Vejam que interessante. Em Matityahu 1, aquele capítulo que traz a genealogia do Mashiach, ele nos apresenta essa genealogia em 3 grupos de 14 pessoas cada, o que soma 42 gerações. E vejam só onde começamos, de Avraham a David. Então aqui já podemos observar que tudo isso está ligado. De Avraham a David foram 14 gerações. De David até o exílio babilônico foram mais 14. E do exílio a Yeshua também temos 14. Então são 3 grupos de 14 aqui. O número 14, como eu havia comentado, está relacionado a David, é a gematria do nome David, e a intenção de Matityahu aqui foi apresentar justamente o filho de David, o Messias, e por isso ele utilizou da gematria, ele utilizou deste formato para apresentar a genealogia de Yeshua. E aqui na somatória nós temos 42 gerações. Vejam só o paralelo que se faz, que é tão nítido. Assim como o povo esteve em 42 acampamentos para chegar à Terra Prometida, Yeshua é aquele que vem após 42 gerações também, após o primeiro Ivri, após o primeiro que cruzou essa fronteira. Yeshua também é aquele que nos leva para a Terra Prometida, não apenas essa terra natural, mas a terra espiritual, o Olam Rabá, através da ressurreição. Com essa matemática do intervalo de letras, nós conseguimos conectar então todos esses textos e encontrar essa bela mensagem. Então, finalizando aqui, lembrando que tudo isso que nós vimos foi nesse texto aqui de Yeshayahu 53, que é um dos maiores textos sobre o Mashiach. E nele, Yeshua se apresenta a nós. Não apenas o seu nome, está escrito Yeshua Shemi, mais claro impossível, Yeshua é meu nome. Ele se apresenta não apenas seu nome, mas também a sua missão. Yeshua é aquele capaz de nos levar em direção à terra da promessa, a Yerushalayim celestial, por meio da ressurreição, a vida eterna. Aqui nós conseguimos então conectar todos esses pontos, não apenas as mensagens escritas, que estão codificadas aqui, essas palavras, mas também no próprio intervalo de letras em que elas foram colocadas, porque esses números de fato não são aleatórios, não existe nada aleatório na escritura. Se Adonai colocou em pulos de 42 letras, é porque o número 42 também quer indicar alguma coisa. Então nós vamos buscar aquilo que há de mais representativo e nós vamos encontrar todas essas mensagens aqui que se conectam diretamente a esse texto, formando uma unidade indestrutível. E assim encerramos esse estudo. Eu espero que você tenha gostado. Hoje nós abordamos alguns aspectos mais técnicos, porém acho que esses pontos são importantes para quem gosta de se aprofundar nos originais, gosta do hebraico, de compreender todos esses pontos a respeito dos nomes, das suas traduções, da transliteração, o que nós acabamos ganhando ou perdendo com todos esses métodos. Porém, como eu havia dito, o hebraico nos permite ir além. Porém, nós podemos viver plenamente por meio do conhecimento, da tradução da palavra. As formas como usamos o nome de Yeshua ou de Adonai, nada disso interfere na nossa salvação, na nossa santificação. Ninguém se torna pior ou melhor por usar um nome ou outro. O que importa de fato é o seu coração. O que nós não podemos é fazer discussões, divisões por causa de um nome. Pelo contrário, nós devemos levar o nome de Yeshua, o nome do Messias, através do nosso coração e das nossas atitudes. Como ele mesmo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então não vamos espalhar, vamos ajuntar para o reino de Adonai. Este foi o último vídeo, então, desta série sobre interpretação judaica das Escrituras. No próximo nós já vamos entrar em outros assuntos. O próximo vídeo vai ser a respeito do número 666, que ficou prometido aqui, e assim seguimos adiante.
Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu carinho. Até o próximo. Shalom.